Bom dia, bom dia. Nós estamos no nosso D4 de quarentena produtiva. Continue eu inchadinha aqui, só justificando para que vocês não achem que eu tô falando muito. Tô pensando aqui como que vai ser daqui a uns 10 dias, a gente chegando e falando: "Ai, bem-vinda quarentena, D30, D20". Oi, sogra, sogra tá aqui. Porque por enquanto a gente tá no D4, né, gente? Tá ouvindo direitinho? Atra, Priscila, Ana, todo mundo conseguindo ouvir? Porque aqui parece que deu uma travadinha pra mim. Bom, espero que vocês estejam gostando dessa quarentena produtiva. E a gente falou sobre criação de protocolos, a gente falou sobre criação de canal de Telegram. Ontem a gente falou sobre objeção, quebra de objeções. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre redes sociais com vocês. Eu acho que a maioria aqui, hoje em dia, trabalha na formação de autoridade no seu ramo. Eu queria que vocês me dissessem quem aqui trabalha com rede social, são as publicações de vocês, ou vocês contratam uma agência de marketing para isso? Tentem dividir um pouquinho comigo isso para eu saber como que é a realidade de vocês. Bom, quando a gente fala em rede social, em marketing digital, eu falo muito de Instagram porque foi a plataforma que eu mais fiz uso e mais aproveitei mesmo os benefícios, né? É claro, eu acabo tendo também o canal do YouTube, mas que, enfim, eu não me dedico tanto a ele. Eu acabo focando muito no Instagram, então eu acabo falando mais dele. Não que as outras plataformas não tenham um objetivo no nosso marketing, não devam também ser exploradas. É muito ruim também a gente focar em uma plataforma só, exclusivamente em uma, porque em algum momento essa plataforma pode, enfim, acontecer alguma coisa, por exemplo, como aconteceu com o Orkut, e a gente ficar desamparado. Bom, quando a gente fala em marketing, é muito importante a gente definir bem claramente qual é o nosso público-alvo. É muito importante a gente saber qual audiência a gente quer alcançar. É claro que, como especialista, dermatologista, é muito interessante que eu também seja vista como uma autoridade nesse ramo, né, nesse segmento, para diversos públicos, mas a gente inevitavelmente precisa focar, ter como alvo um público-alvo. Isso não quer dizer que você vai se negar a atender os outros grupos, não é isso. Quando você define um público-alvo, você está definindo estratégias de marketing para aquele público. Você está definindo ações no seu consultório para valorização do seu atendimento, para tornar o seu atendimento extraordinário para aquele público. Dificilmente a gente vai conseguir oferecer um tratamento, oferecer condições extraordinárias para todos os públicos. Por isso que é importante a gente focar num público-alvo. Então, e na rede social isso funciona bastante também. Então, por exemplo, tem dermatologistas que trabalham, querem focar, por exemplo, em calvície, né? Em queda de cabelo, em doenças do couro cabeludo. Esse profissional, ele precisa abordar um pouco mais nas suas redes sociais. Lê, eu tô sentindo que ela tá dando algumas travadinhas. Aqui onde eu tô hoje tá pegando um pouco mal o sinal, não tá maravilhoso. Eu vou manter como tá, não vai ser uma live muito longa e depois eu vou salvar no YouTube. Porque se eu interromper, eu vou acabar de repente retomando essa live, continuando tendo problemas, tá? Então eu vou salvar essa live no YouTube para quem estiver tendo dificuldade de assistir, combinado? Assim como todas as outras estão salvas, tá? Então, voltando ao raciocínio, aquele médico que quer trabalhar com calvície, ele tem que focar parte das suas postagens nesse assunto, porque isso vai fazer com que ele atraia paciente. Agora, você me perguntar, Clara, eu tenho que falar só sobre isso? Não. Por que não? Quando você fala também sobre outros assuntos da tua área, que não da área específica que você quer focar, você consegue aumentar a sua autoridade na sua especialidade. Porque mostra que a sua visão é global, que você tem uma visão ampla daquela especialidade que está fazendo tratamento, que está fazendo, focando em tratamento capilar. Ele deve falar somente sobre cabelo?
Não. Quando ele fala sobre outros assuntos, ele está aumentando a autoridade dele naquela especialidade, mostrando que ele é um profissional completo, que é um profissional que entende do que ele está falando. Então é importante a gente dividir as nossas postagens em dois grupos. Um grupo amplo, que vai ser sobre diversos assuntos da nossa especialidade. Isso vai aumentar a nossa audiência e vai aumentar... Amor, fecha aqui pra mim, por favor, bebê. Já? É. Cláudio veio falar que o sinal não tava legal. Então, deixa eu voltar a falar o que eu estava. Então, quando a gente escolhe falar sobre diversos aspectos da especialidade, a gente está aumentando a nossa autoridade naquele segmento. E quando a gente escolhe falar sobre a área em especial que a gente escolheu trabalhar, a nossa subespecialidade, ou a área de atuação dentro da dermato que a gente mais gosta de trabalhar, ou que a gente quer focar nos pacientes, a gente está aumentando a nossa captação nos pacientes interessados nesse assunto. Então, é importante, sim, falar de forma específica sobre o que a gente quer trabalhar, sobre o nosso público-alvo, mas de vez em quando também é bom a gente dar uma informação geral sobre a nossa especialidade, porque isso mostra que a gente tem uma formação ampla, tá? Quem entrou aqui agora, eu tô falando hoje sobre marketing, sobre postagens, perguntei se todos aqui trabalham com redes sociais, se quem faz a rede social de vocês são vocês mesmos, ou se vocês contratam uma agência de marketing. Então, quem quiser participar, dizendo aqui nos comentários qual é a sua realidade, eu agradeço, ok? Bom, contando um pouco do meu panorama, sou eu quem faço o meu marketing, eu que trabalho, enfim, fazendo desde as postagens, escolhendo quais assuntos que a gente vai falar. Já tentei em algum momento da vida contratar uma agência de marketing, mas eu não me identifiquei, não achei interessante, não conseguia me ver nas postagens do meu perfil. Eu falei, gente, se eu não tô conseguindo me identificar com o meu perfil, você imagina as pessoas que, enfim, estão me acompanhando, né? Vai distanciar ainda mais a minha figura dessas pessoas e é o que a gente não quer com o nosso marketing. O marketing no consultório é uma coisa muito importante, é muito difícil a gente delegar isso para alguém. A Vivi tá falando que já contratou, mas atualmente é ela mesma quem faz. Ótimo, Vivi, ótimo. Foi uma coisa bem parecida com o que aconteceu comigo mesmo. Então, assim, eu comecei hoje... A Luciana também falando que ela que faz as postagens. Que bacana, gente. Muito, muito interessante, porque isso aproxima. É óbvio que se a gente for comparar as nossas postagens que a gente faz com uma agência de marketing, tem grande chance da gente ficar meio assim, a minha não tá tão bonitinha, a minha tá... Enfim, a gente não tem a formação de uma agência de marketing para isso. Mas muitas vezes o paciente se identifica muito mais com uma postagem não tão perfeita do que com aquelas super elaboradas pelas agências, né? E, gente, outro detalhe. Quando você está passando pelo feed do Instagram, aquela pessoa, né, que fez uma postagem, ela tem segundos para te convencer que vale a pena parar para ler aquele post. Porque é muito mais prático e cômodo a gente ir rolando a câmera para cima, né? A tela para cima. E você vai vendo de forma bem... Vai passando todos aqueles feeds. Então, tem que chamar a sua atenção para você querer clicar, ler aquele contexto. Muitas vezes dá um super trabalho elaborar um post, criar uma legenda legal. Só que se você não se preocupar em criar um atrativo naquele post para a pessoa parar e ler, a pessoa vai simplesmente rolar para cima. E todo aquele seu trabalho de elaborar aquele conteúdo, de escrever da melhor forma, vai ter sido perdido. Então, a gente tem que gastar uma energia em criar um chamador de atenção. E quando você faz muito post com carinha de agência de marketing, todas muito parecidas, isso chama pouco a atenção do seu público. Por isso que muitas vezes funciona muito a gente mesmo fazer os nossos posts, né? A Lê tá falando que tem uma agência, mas tem total liberdade para interagir com eles, quase que fazem juntos. O que acabava acontecendo comigo é que eu lhes sinalizava tanta coisa que eu queria que alterasse, ficava num vai e volta tão grande, que muitas vezes eu parava, pegava a postagem, mudava o que eu precisava, e eu acabei vendo que não estava funcionando como eu tinha imaginado inicialmente, né? Gente, olha só, nessa quarentena produtiva, o que eu tenho tentado fazer diariamente? Eu tenho tentado trazer algum assunto em discussão sobre gestão de consultório de uma forma ampla. Então, a gente já falou sobre protocolos, sobre negociação, sobre canal de Telegram, hoje sobre postagens de Instagram. E a ideia é realmente que a cada dia a gente fale de um assunto interessante e que a gente consiga colocar desafios ou algumas coisas que a gente poderia estar mudando nesse período
de quarentena para organizar melhor as nossas situações e sair dessa situação melhor do que a gente entrou. Então, quando eu escolhi falar hoje sobre marketing, sobre postagens de Instagram, eu queria focar na importância da gente definir o nosso público-alvo. Porque, gente, quando a gente quer oferecer um atendimento extraordinário para um paciente, um atendimento assim excepcional, a gente está sempre falando em superar expectativas. E as expectativas dos públicos são diferentes. Então você não vai conseguir superar as expectativas de todos os pacientes que forem até você se você não criar um foco, um direcionamento para os pacientes-alvo. Então você tem sim que criar um público-alvo para você tentar identificar as expectativas desse grupo e tentar trabalhar na sua prática para superar essas expectativas. Volto a dizer, isso não quer dizer que você vai se negar a atender outros públicos, não é isso. Quer dizer que você vai estar muito preocupado e muito focado em superar as expectativas do seu público-alvo. Então, isso também deve funcionar pelas redes sociais. Tente identificar qual o seu público-alvo, tente direcionar algumas postagens para esse público-alvo, porque quando você faz isso, você está com o objetivo de captar pacientes, e quando você faz postagens gerais, você está com o objetivo de aumentar a sua autoridade no seu segmento. Tá totalmente certo, é importante a gente fazer esses dois tipos de posts, mas visando captar pacientes, a gente tem que fazer postagens que foquem naquele público que a gente quer captar. Tem que ser assuntos do interesse dessa pessoa, tem que ser assuntos que agreguem valor para essa pessoa, para que a pessoa tenha interesse em seguir o seu perfil, em estar acompanhando as suas postagens. Então, o desafio de hoje é um desafio leve, né? Domingo, nada muito pesado. Seria que você identificasse qual é o seu público-alvo e que você fizesse uma avaliação dos seus últimos posts, das suas últimas publicações, se você direcionou pelo menos uma parte delas, dessas postagens, visando esse público, tá? Se você está se preocupando em estar dando valor para esse público-alvo que você quer atingir. Caso você não esteja fazendo isso, é uma sugestão que você mude um pouco a sua estratégia de postagem, que você foque nessas pessoas que você quer que vão até você, tá? Todo mundo que está participando da quarentena, eu tenho estimulado que vocês entrem num site, né, que eu criei, para vocês deixarem nome, e-mail, porque através desse e-mail eu tenho mandado alguns materiais de apoio, algumas coisas que eu tenho discutido aqui com vocês para estar ajudando. Hoje, como é uma coisa bem leve, bem simples, né, foi mais para a gente ter esse contato hoje, não perder esse segmento da quarentena. Eu não vou enviar nada tão extraordinário, mas nos outros dias eu enviei materiais de apoio bem interessantes. Então, quem quiser participar enviando e-mail é www.descompliqueseuconsultorio.com.br/quarentena produtiva. E todas as lives, elas estão ficando salvas no YouTube. Então, quem está chegando hoje, não tiver aproveitado os outros 3 dias, que hoje é o nosso D4, né? É igual a gente quando vai passar avaliação em paciente, fazer visita, a gente coloca, né? D10 de internação, D tal de antibiótico. Então, a gente está matando a saudade disso. Então, hoje nós estamos no nosso D4. Uma outra coisa que eu tinha pedido em um desses vídeos que eu fiz é que vocês também sugiram temas para a gente estar discutindo aqui na quarentena. Como eu falei, a gente não sabe a duração dessa quarentena. Então, pode eventualmente chegar um momento que eu pare de ter ideia de trazer assuntos para vocês. Então, seria bem interessante se vocês que estão acompanhando sugerissem temas. Clara, eu quero falar sobre controle de estoque. Ou então, Clara, eu queria falar um pouco mais sobre o treinamento de secretária no telefone. Tentem dar uma direcionada das coisinhas que vocês gostariam que eu viesse estar aqui falando. Quero falar sobre transição, plano particular. Enfim, tem muita coisa que a gente pode falar sobre gestão. E o mais interessante seria falar coisas que interessem a vocês. Lembra quando eu falei agora há pouco que vocês têm que se preocupar em saber quem é o público-alvo de vocês? Quando eu falo do Descomplique, o meu público-alvo são quem? São médicos, dermatologistas, cirurgiões plásticos, que querem melhorar as condições dos seus consultórios, organizar os seus processos. E quando eu falei que a gente tem que fazer postagens e conteúdo de valor para esse público, nesse momento, quando eu peço que vocês me indiquem algum tema, eu estou me preocupando em fazer um conteúdo de valor para vocês. Então, não pensem, não fiquem envergonhados, mandem por direct, tá vendo? Já surgiu ideia aqui, treinamento de secretária. Ótimo, vamos falar sim. Tem muito assunto legal, muita coisa que a gente pode conversar e eu acho que é um momento que se a gente conseguir aproveitar esse momento a nosso favor,
Foi o que eu falei com meu marido ontem. Eu falei, a gente não pode sair da quarentena sem fazer tudo o que a gente sempre quis fazer e deu a desculpa que não podia por falta de tempo. Então a gente tem que se organizar, não são férias, não são mesmo, tanto em relação a passeio quanto em relação à execução de tarefas. Então eu acredito que essa época vai nos ajudar, né, a organizar várias coisinhas do consultório. Então, eu agradeço a participação de vocês em pleno domingo. Olha só que interessante, todo mundo aqui. A Ali falando transição convênio particular, bacana. Tudo que vocês estão sugerindo eu vou anotar para a gente estar colocando como tópico dos próximos dias, porque vão ter muitos dias ainda, né? Então, amanhã, novamente, 8 horas da manhã, convidem mais amigos, mais colegas médicos para participarem, sinalizem para eles. Todo dia eu faço uma postagem aqui no perfil. Nessa postagem, marca um amigo dermato, um amigo médico que se interesse pelo assunto, que você acha que vai contribuir. Porque eu não tô aqui só para falar, não, gente. Eu quero participação, eu quero que vocês dividam comigo também. Então, a cada dia, quem quiser participar, inclusive quem quiser, printa o perfil. Isso aí, amor. Claudinho aqui dando sugestões. Printa o perfil, coloca no feed, no feed não, desculpa, coloca nos stories, ou então printa o perfil e manda para outros amigos. Vamos aumentar essa corrente de pessoas interessadas em discutir sobre gestão, em discutir sobre crescimento médico mesmo de consultório, sobre a parte organizacional, que a gente fala tão pouco, tá? É isso, não vou me estender muito. Vão tomar um belo de um café da manhã com a família de vocês. A Ali tá falando aplicativos de melhoria no consultório. Mais um anotado. Vão tomar um excelente café da manhã com a família de vocês. Curtam muito esse momento em família. Não saiam de casa. Incentivem seus pacientes a não saírem de casa, porque juntos a gente vai sair disso mais rápido, tá? Um excelente domingo a todos vocês. Amanhã, segunda, estaremos aqui às 8 horas da manhã. Mais um dia. Amanhã vai ser o nosso D5 da quarentena, tá? Um beijo a todos. Bom domingo.